O município de Vieira de Minho tem vindo a alertar as infraestruturas de Portugal para a falta de limpeza nas bermas e valetas e a inexistência de raios de proteção nas estradas nacionais que atravessam o território de Vieira de Minho. Aqui, para as pessoas que andam aqui a pé, andarem em condições de segurança. Mandaram-nos parar a obra e disseram que tínhamos que ter um projeto, tínhamos que ter tudo, tudo como deve ser. O que é certo é que até hoje lá. No sentido de tentar resolver o problema há muito identificado, o município tem efetuado várias reclamações à infraestruturas de Portugal. O problema já se arrasta há vários meses e, até agora, apesar das insistentes reclamações junto das entidades nacionais, nada foi feito. A Estrada Nacional 304 é uma das visadas nesta reclamação por ser uma estrada de ligação à Albufeira da Caniçada, ao Santuário de São Bento da Porta Aberta e ao Gerês, registrando uma fortíssima circulação de automóveis nos meses mais quentes do ano e também de peregrinos que vão para o Santuário de São Bento. E olha a valeta que eles têm, querem que nós colocamos manilhas de 40, quando atualmente o que tem é isto que está aqui. Isto é uma valeta, isto. Tem algum escoamento de águas? Claro que não, a água quando vem para a estrada. Nós metíamos 30, eles queriam manilhas de 40. E a vegetação já são os próprios carros que fazem o corte da vegetação. Onde se veja aqui, onde circular na via e os carros, olha, tem que se desviar, como vê, tem que sair fora da faixa para circular, não é? Pois é, a vegetação está cortada por todos os próprios carros. Ora, muito bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença nesta conferência de imprensa para mostrar um bocadinho o desagrado do município de Vieira de Minho para com as infraestruturas de Portugal, da forma como se tem comportado connosco nas estradas nacionais relativamente à sua limpeza e manutenção, porque de facto desde há alguns anos que vimos constantemente e sistematicamente a falar com as infraestruturas de Portugal no sentido de melhorar as condições das vias e, em especial, as condições da sua manutenção e limpeza. É certo que temos vários ofícios que o comprovem, que depois cederemos à comunicação social. É certo que temos as juntas de freguesia nas áreas, nos seus territórios, que constantemente interpelam o município no sentido de fazer mais alguma coisa do que aquilo que é possível fazer. Mais uma vez, temos juntas de freguesia e algumas manifestações populares, inclusive a quererem já fazer cortes de estradas e que nós estamos a tentar travar essa situação. O que é certo é que chegamos a um estado último em que o estado de conservação dessas vias deixa muito a desejar e compromete também o bom nome do Concelho de Vieira de Minho e também em termos, digamos, em termos de manutenção, em termos ecológicos também e ambientais, também deixa muito a desejar, para já não falar na questão da segurança rodoviária e dos peões que lá circulam, bem como também na segurança em termos de prevenção e combate aos incêndios florestais. Numa altura e num momento em que tanto se fala de descentralização, em que tanto se fala de transferência de competências para as autarquias, o que é certo é que este nível, que é um nível em que todos sentimos, que não é só o Concelho de Vieira de Minho, em todos os concelhos, que as infraestruturas de Portugal não têm meios, e é bom que se diga porque não são responsáveis diretos e locais que têm essa responsabilidade. É a falta de meios do Ministério que tutela este organismo, esta entidade pública, que é as infraestruturas de Portugal, e, portanto, com falta de meios, eles não podem fazer mais. Isso tem sido as respostas que têm sido dadas ao município. De qualquer das formas, temos outras situações que queremos resolver com as infraestruturas de Portugal e vemos impedidos porque a burocracia é tal e de tal forma que nos impede de fazer mais e melhor pela nossa terra, ao ponto de nós, o município de Vieira de Minho, já ter pedido que nos cedessem parte de um troço da Nacional 304 para a realização de um passeio pedonal que liga a Vila de Vieira de Minho à freguesia vizinha aqui do Mosteiro. Andamos nisto há 4 anos. Pedem-nos projetos, pedem mais elementos, pedem memórias descritivas, pedem que nós no projeto executemos e demos outras condições
que são muito exigidas aos municípios e muitas vezes aos particulares e que a própria Infraestruturas de Portugal não faz nada, não cumpre, como aliás poderemos ver no local. A valeta não sequer, nem existe valeta, e depois nós comprometíamos a meter um aqueduto em toda a sua extensão de diâmetro de 300 e eles estão a exigir diâmetro de 400. Portanto, ver ao ponto que chegamos em que, de facto, as infraestruturas de Portugal, com toda a sua burocracia que têm, não funciona a todos os níveis e, portanto, estamos aqui muito insatisfeitos com a situação que está a ser gerada. Nos últimos ofícios que mandamos, inclusive, dizíamos que iríamos responsabilizar esta instituição por factos que fossem ocorrendo nas nacionais que atravessam o Concelho de Vieira do Minho, nomeadamente a Nacional 304, a Nacional 205 e a Nacional 103. Portanto, todas estas vias, de uma maneira geral, e como vamos constatar em duas delas, têm ausência total de limpeza e conservação e, portanto, nós chegamos a um ponto último em que, de facto, estamos de veras insatisfeitos com esta situação e ponderamos recorrer a outras vias, caso primeiro, as vias judiciais, se for o caso, em termos da legislação que lhe é aplicável e, se caso não seja, o povo também terá uma palavra a dizer sobre esta situação. De qualquer das formas, vamos, depois do que aqui vamos dizer, vamos enviar-se hoje ou segunda-feira para as infraestruturas de Portugal, mais uma vez a dizer que estamos manifestamente insatisfeitos com a forma como estamos a ser tratados e que o município de Vieira do Minho irá acionar todos os mecanismos legais que estiver ao seu dispor para tentar fazer cumprir aquilo que os privados já são obrigados a cumprir no que toca à limpeza e conservação das estradas e prevenção e combate aos incêndios florestais. Nesse sentido, o Concelho de Vieira do Minho, que até o momento, felizmente, não tem tido ocorrências significativas, ou há uma ausência quase total de ocorrências significativas de incêndios, felizmente, e também fruto de um trabalho de excelência que está a ser realizado entre todos os meios da proteção civil do Concelho de Vieira do Minho, desde logo a colaboração da nossa proteção civil com as juntas de freguesia, com os conselhos diretivos de baldios, com os nossos jovens voluntários jovens que nós temos no Concelho, sendo que Vieira do Minho foi o concelho que mais jovens voluntários teve no país para conservação e vigilância das florestas e fruto disso vamos ter também a intervenção brevemente na comunicação social em que é um concelho apontado como um exemplo e um modelo no que diz respeito, mas também temos que de facto exigir das entidades públicas, neste caso das Infraestruturas de Portugal, que cumpram também com a legislação e que é aquilo que também é uma obrigação dos municípios nesta área, no que toca à limpeza e nestas áreas adjacentes às vias nacionais, municipais e caminhos públicos e, portanto, também teremos que fazer alguma coisa a esse propósito. Agradeço muito a vossa presença, estou disponível para uma outra questão que me queiram formular. Tenho aqui ao meu lado representada a Junta de Freguesia de Caniçada, até porque, infelizmente, há 2 dias atrás, um acidente grave numa dessas vias na Estrada Nacional 304 com um acidente mortal. Não vamos aqui dizer que foi fruto da limpeza das bermas ou fruto das ausências dos raios de proteção, mas o que é certo é que o carro foi por uma rapina e, portanto, se tivesse raios de proteção, certamente não teria acontecido este acidente. Daí que tenho cá a Junta de Freguesia, até porque os populares têm-se manifestado nesta freguesia com vontade de fazer mais para que, de facto, no sentido de chamar a atenção das infraestruturas de Portugal. Estamos a ver se contemos a população e a ver se conseguimos, de facto, a atenção por parte das infraestruturas de Portugal no sentido de fazer aquilo que deve ser feito e que já muito vem sendo reclamado pela Junta de Freguesia, conforme ofícios que depois também vos vamos disponibilizar e, inclusive, também com declarações aqui do próximo Presidente de Junta, que também pode relatar o que tem acontecido, para que, de facto, nós tenhamos essa atenção necessária e urgente das infraestruturas de Portugal. Depois iremos então a esses 2 locais, um aqui bem próximo, a cerca de 2-3 km da vila de Vieira do Minho, outro provavelmente na freguesia de Caniçada, por isso é que tenho cá a Junta de Freguesia também, mas queria dizer que ainda ontem a Junta de Freguesia de Vieira do Minho também telefonou e, apesar de estar de férias, eu disse-lhes que aguardassem até segunda-feira, queriam eles próprios fazer a limpeza de 3 ou 4 curvas das mais urgentes e necessárias para que não hajam acidentes, quer rodoviários, quer também com pessoas e peões que circulam nestas vias.
é de referir que principalmente a Nacional 304 é uma via que serve de peregrinação ao Santuário de São Bento da Porta Aberta, uma via que todos os dias tem dezenas digamos, de peregrinos que circulam nessa via e que precisam de facto de melhores condições. Nós estamos a ponderar então acionar os meios legais, como já aqui referi logo no início da nossa entrevista, e depois tudo faremos junto das populações para tentar preservar, digamos, a segurança delas e daqueles que nos procuram, nos visitam, até porque Vieira de Minho é um dos concelhos do distrito com mais aposta no turismo e que tem mais, digamos, que tem mais oferta turística em termos de turismo de habitação, turismo rural, turismo de espaço de natureza, casas de campo e alojamento local, certamente que não deixam uma boa imagem do nosso território, o estado lastimável em que se encontram as nossas estradas nacionais e que são tuteladas pelas infraestruturas de Portugal e pelo seu Ministério que tutela essas mesmas infraestruturas de Portugal. Portanto, estou à vossa disposição. Quando falar a assinar os mecanismos legais, isso poderá passar por autuar a própria infraestrutura de Portugal, portanto, o mecanismo. Estamos a ponderar como fazemos com os privados. No caso dos privados não cumprirem com a lei, a legislação permite que o município, depois de notificado o privado, dando-lhe prazo, que faça essa limpeza e posteriormente remeta a conta dos serviços prestados. Dado que na lei isso é omisso, estamos a ponderar seriamente fazer da mesma forma, notificar as estradas de Portugal dando-lhe um prazo para a realização dessas limpezas. Caso não façam, o município substituir-se e a partir daí apresentar a conta às infraestruturas de Portugal para ser ressarcido do investimento que é feito nessas limpezas e conservação. O que vai fazer o próximo passo é voltar a alertar e a sensibilizar as estradas de Portugal ou é já notificar? Já notificar, dando o prazo para a limpeza dessas estradas nacionais. Qual é esse prazo? Tenho que ver, se não me falha a memória, varia entre 10 e 15 dias úteis e, portanto, será esse prazo que nós demos, os prazos mínimos que a lei contempla, para que eles façam esse serviço. Caso não façam, vamos para as zonas mais críticas que já estão identificadas. Nós já temos as áreas todas identificadas, as áreas mais críticas, e a partir daí começaremos por essas zonas na limpeza e conservação. Também já terão algum espaço para fazê-lo. Exatamente, até porque nós, falei nas juntas de freguesia, porque nós temos, o município de Vieira de Minho tem, em concertação com as juntas de freguesia, temos a transferência de competências e de verbas para a limpeza e conservação das estradas, caminhos municipais e caminhos públicos. E, portanto, as juntas de freguesias, ao município, ao substituir-se às infraestruturas de Portugal, certamente poderão ser chamadas também a intervir nas zonas, nos territórios das mesmas juntas de freguesia, onde as estradas nacionais atravessam esses territórios. Mas, Presidente, essas faixas de segurança não já estavam previstas por causa da situação dos fogos? As infraestruturas de Portugal não teriam que ter essas faixas de proteção livres? Com certeza que sim. À semelhança dos privados, dos particulares, as infraestruturas de Portugal têm as zonas da obrigatoriedade deles de limpeza, que é os taludes e aqueles que se pertencem às infraestruturas de Portugal. Depois serão os privados na área até atingir os 10 metros para cada lado da faixa de rodagem e, portanto, isso não está a ser cumprido, não foi cumprido e, portanto, esperemos que o venham a cumprir rapidamente, até porque ainda estamos no período crítico dos incêndios, ainda estamos na obrigatoriedade de fazer cumprir e, portanto, tudo faremos no enquadramento legal para que as infraestruturas de Portugal também sejam elas obrigadas a cumprir a lei, tal como todos os particulares do nosso Conselho de Vieira de Minho. Esse prazo já findou? Não, o prazo para que as pessoas fizessem a limpeza findou. Agora decorre o prazo em que os municípios podem notificar os privados e também as entidades públicas, porque na lei é omissa, para fazer esse trabalho. Portanto, é isso que iremos fazer. Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Caniçada, que tipo de intervenção é necessária na Nacional 304? E há pouco foi dito, e muito bem, que é uma estrada que tem um tráfego elevado, até porque aqui já foi referido a peregrinação, as muitas visitas ao Santuário de São Bento, à própria Vila de Jerez. É uma estrada que não está também nas melhores condições, não só ao nível das limpezas, mas parece-me, pelo que eu tive a oportunidade de observar na última semana, os raios. É preciso mais raios naquela via, que é uma via extremamente perigosa para além de muito tráfego. Bom dia a todos. Aproveito para vos cumprimentar
e agradecer a vossa presença, até porque sem a vossa ajuda, sem a vossa presença, não conseguiríamos fazer chegar a nossa voz mais longe. E aproveito também para cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o meu colega Junta de Freguesia, Jorge Pereira, e a todos quanto nos ouvem, todos os vieirenses e todos aqueles que nos ouvem através da comunicação social. É verdade que aquilo que está a passar na nossa freguesia só tem uma palavra lamentável que no país e no século em que vivemos, que todos nós conhecemos, ter uma situação dramática de acidentes naquela estrada, precisamente por falta da limpeza da via. Neste momento, a principal questão, apesar de outros problemas que temos com os rails, com as marcações, com passadeiras, etc., neste momento, a causa principal que poderá causar acidentes mais graves ainda do que têm acontecido é precisamente a limpeza das verbas. Vocês vão ter a oportunidade de visitar o local e vão ver que há sinais que estão tapados completamente. Há rails que estão metidos na vegetação que não se vê. E eles estão lá e, no entanto, não foi no caso deste acidente último, que realmente o raio declinava mais atrás. Penso que a principal razão neste momento da nossa contestação é precisamente a manutenção, que já não é feita há meses. Eu mandei há vários ofícios às Estradas de Portugal. Eu tenho estado em contacto permanente com as Estradas de Portugal, que têm colaborado connosco, mas a resposta que nos disse, como há pouco aqui o nosso Presidente, que não tem falta de meios, tem que vir à Ordem de Lisboa. Eu pergunto, será que tem que ser Lisboa a ver o que é que está bem no Norte? Essa pergunta que eu deixo, que não é só a Nacional 304, nós temos a 103, somos abrangidos também para a Nacional 303, e está nas mesmas condições, os taludes estão por limpar, há taludes com 3, 4 metros de vegetação junto às casas, e no entanto ninguém faz nada. Só quando houver uma tragédia é que se vai fazer alguma coisa ou vai tomar responsabilidades àquele mais pequeno, porque os grandes normalmente não se consegue lá chegar. E então, ou é a Junta de Freguesia que querem imputar responsabilidades, ou então à Câmara Municipal. Nós temos vindo, a Junta de Freguesia, como outras Juntas de Freguesia que eu tenho conhecimento também, tem vindo a alertar para este tipo de problemas. Aliás, nós temos reuniões mensais aqui na Câmara Municipal, com o Sr. Presidente da Câmara, e não há reunião nenhuma que nós não frisamos este problema. E, no entanto, o que é certo é que a resposta é sempre a mesma. As infraestruturas de Portugal ou a Delegação de Braga não têm competência. Eu dou-vos um exemplo. Eu pedi uma passadeira para a Nacional 304, que é numa reta que tem cerca de 130 metros de visibilidade, e foi necessário vir um engenheiro de Lisboa avaliar se realmente a passadeira era segura ou não era. E a resposta que me deu ao chegar ali foi que não era viável a colocação dessa passadeira, tendo em conta que existem outras passadeiras com 30 metros de visibilidade ou 20 metros de visibilidade. Eu pergunto qual a razão. E mais, tendo em conta que neste local, principalmente no verão, circulam e atravessam por dia, para não falar em centenas, mas temos dias de passar lá mais de 1000 pessoas. Eu pergunto se realmente esta passadeira não é necessária, se realmente não era necessário colocar ali mais alguma segurança. Sabemos, precisamente neste local onde eu pedi a passadeira, já tem ocorrido outros acidentes, especialmente atropelamentos, ainda não mortais, felizmente, mas futuramente poderá acontecer. Espero que realmente alguém nos ouça e que reveja mesmo a Nacional 304 num total. Nós temos lá taludes que estão em risco de ruir, eu já referenciei pelo menos 2. O que é certo é que até à data nenhuma sinalização lá existe. Aproxima-se, o verão vai acabar, como todos nós sabemos, vem o inverno, precisamente quando nas enxurradas, as nossas estradas têm um declive muito acentuado, e se um caminhão pesado, um autocarro, está sujeito a cair por uma cabina abaixo, e aí os danos serão muito piores. Por isso, aquilo que eu acho em relação à minha freguesia, que é aquilo que eu represento, que é Caniçada e Soengas, é que realmente alguém nos ouça, que mande alguém ao local, avalie realmente o que está lá a passar, e que se tivermos nós, como Junta de Freguesia, Câmara Municipal, sempre tivemos essa parceria, se tivermos que ajudar as infraestruturas de Portugal, como já o fizemos no passado. Eu dou-vos outro exemplo, no inverno, principalmente a 304 e a 103, a nível de quando há tempestades, somos nós que andamos no terreno, a Junta de Freguesia que anda no terreno. E não é que seja mau, tudo bem, temos que ajudar as infraestruturas de Portugal, temos que ajudar a gente, temos que colaborar. Mas, no mínimo, quando acontece, na questão da manutenção, é o mínimo que é aceitável. Eu tenho a minha freguesia, acho que se não temos dinheiro para fazer grandes obras, mas a manutenção eu tenho que ter na freguesia.
as infraestruturas de Portugal, no mínimo que deve fazer é precisamente isso também, é a manutenção daquilo que temos. E ao fazerem isso, quando nós temos essa manutenção, ajudamos no inverno e noutras alturas, as infraestruturas de Portugal, quando cai árvores, quando cai derrocadas, estamos em colaboração, no mínimo deviam haver esse respeito, que não está a haver, não é só por Caniçada, por outras freguesias, nem por o município de Vieira do Minho, que tanto lutamos, tanto temos trabalhado para que realmente tenhamos melhores condições, receber melhor as pessoas. Nós recebemos, é na verdade que se calhar para a parte da Caniçada, mais que outras freguesias, recebemos milhares de pessoas a nível do turismo. Nós temos por norma receber bem as pessoas dizem que gostam de vir para ali porque nós recebemos bem as pessoas, somos simpáticos, tudo bem, mas queremos ter condições para receber as pessoas. Porque o ser só simpático não chega. Eu nunca tive tanta reclamação de pessoas que estão na nossa freguesia, que temos alojamento local, temos centenas de pessoas lá passar férias, e nunca tive tanta queixa e a dizer que não voltam cá porque não sentem seguros andar na estrada, porque as pessoas gostam de deixar o seu carro, gostam de ir até aos restaurantes, gostam de ir aos cafés, gostam de ir até ao rio, e não se sentem seguros andar na estrada. E realmente, nem eu, nem ninguém consegue sentir-se seguro, porque tendo em conta que tem que andar a ocupar a faixa de rodais. E a faixa de rodais é para as viaturas, como é óbvio. Eu tenho que, ainda há pouco falei até com o meu colega, na vinda para cá, é verdade que quando às vezes nos queixamos que os condutores portugueses não têm sensibilidade, eu digo o contrário. Eu tenho notado que têm tido esse cuidado, os condutores param para que as pessoas consigam atravessar a estrada ou passar, as bermas estão cheias de silvas, não conseguem passar, as guias estão tapadas, não se vê, não existem. Vocês vão lá ver ao local, não há ninguém que vá a pé para esse ambiente e que não tenha que ocupar cerca de entre 50 a 1 metro da faixa de rodais. Um peregrino a pé. Isto é aceitável, não pode, eu não consigo, num estado em que vivemos, e estar, eu na política, há uns anos, é a primeira vez que tive uma situação destas e é de lamentar. Muito bem. Perante aquilo que nós expusemos, quer a Câmara, quer a Junta de Freguesia de Caniçada, e atenção, é bom referir que esta Estrada Nacional 304 é via de maior trânsito neste período estival do verão, até porque é uma via de acesso também ao Gerês, e o Gerês é muito procurado, é a Feira Caniçada também, e portanto é a via de maior afluência de tráfego que temos aqui no concelho. E depois também é via que, obrigatoriamente, os peregrinos para Caminho de São Bento terão que fazer. E, portanto, devia ser uma via que, por parte das infraestruturas de Portugal, deveria ter uma atenção especial. E não tem. Não tem, e não tem só nessa, como não tem na Nacional 205, que atravessa Virminho desde Paulo Lanhoso e que vai na direção de Cabeceiras e Faf, como também não tem na Nacional 103, que liga Braga às Chaves, e, portanto, é uma atitude inaceitável. Esta atitude das infraestruturas de Portugal é inaceitável. E a Câmara tudo fará para garantir a segurança das pessoas. E, portanto, isso é que não podemos deixar de frisar. A Câmara tudo fará para garantir a segurança das pessoas, aliás, como tem feito. E vamos continuar a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e passamos logo pelo enquadramento legal para que façamos as coisas da forma correta, como deve ser feita e como tem que ser feita. Mais alguma questão que nos queiram colocar? Caso, então, a infraestrutura de Portugal não tenha resposta positiva, a Câmara avançará com meios para os locais mais urgentes e para aqueles mais críticos que estão já identificados.